Olá, o Portal Meon veio até o gabinete do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, para entender como é que estão as medidas que foram adotadas e que continuam sendo cumpridas em relação à prevenção ao coronavírus. Tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-los aqui e poder esclarecer para a população os próximos passos e o que nós estamos fazendo e até tirar algumas dúvidas que às vezes você tem em relação à quarentena. Quais são as medidas que continuam sendo adotadas? Olha, nós estamos seguindo uma quarentena do governo estadual que determina o que é essencial e pode abrir e o que não é essencial e deve permanecer fechado. Essencialmente, em relação aos serviços que devem permanecer fechados, são os comércios, né, os bares e restaurantes apenas com serviços de delivery ou de entrega. E em relação aos comércios, o que deve ser fechado é o atendimento ao público. Ele pode manter sua estrutura interna, seu sistema de entrega para vendas por telefone. Basicamente é isso. E os serviços essenciais de saúde, farmácias, supermercados, limpeza pública, obras, são considerados serviços essenciais, uma série de atividades da área de logística, as indústrias, todas essas atividades são permitidas de acordo com o decreto estadual que o município está cumprindo. Nesse período de quarentena, principalmente, os empresários, como o senhor acabou de citar, que acabaram fechando as portas, estão preocupados também. Como é que a Prefeitura tem acompanhado essa questão econômica e os reflexos que isso pode, de uma certa forma, causar em relação aos empresários, aos comerciantes? Com bastante apreensão. É um momento difícil, onde todos estão sendo afetados e a gente deve olhar sempre para a questão da saúde em primeiro lugar. Então a nossa missão agora é cuidar da saúde das pessoas, através das recomendações, inclusive, que nós tínhamos dos maiores especialistas, do próprio Ministério da Saúde. Então nós estamos cumprindo a quarentena baseada nessas premissas. Agora parece que o governo federal tem uma outra ideia para o combate ao coronavírus e nós vamos acompanhar quais são as determinações do governo federal. Mais do que ter a ideia, é importante que ela se torne uma ação em execução e se houver uma determinação distinta da que nós estamos realizando na cidade, pelo governo federal, pode ter certeza que nós vamos cumprir. No momento que o presidente vai a público e diz que o jeito correto de fazer não é aquele, é importante que ele determine isso através de leis e decretos. Aliás, hoje mesmo ele o fez para as igrejas, fez um decreto dizendo que é permitida os cultos e missas nas igrejas. Também fez um decreto exigindo a abertura de lotéricas. O que a gente defende é que, então, que todas as ações necessárias sejam feitas pelo governo federal por decretos, leis ou usando seus instrumentos. Por exemplo, a volta das crianças às escolas. Se o governo federal entende que as crianças nas escolas não trarão risco para o combate ao coronavírus, ele deve então dizer que o MEC não vai passar ninguém que ficar fora da escola, deve dizer que vai deixar de repassar os recursos do Fundeb para o município que não colocar de volta as crianças na escola, deve agir, não só falar, porque com a ação a gente vai ter uma determinação e, ao contrário do que possa parecer, isso não é uma crítica, isso é, na verdade, um posicionamento para que o país possa remar todo na mesma direção. O presidente tem a obrigação, como líder do Poder Executivo, de dizer qual é o caminho que o país deve seguir, ou mais do que dizer, agir no caminho que o país deve seguir. Qual a sua opinião em relação àquela discussão que houve entre o governador de São Paulo, João Dória, e também o próprio presidente ali durante aquela videoconferência, diante de uma situação tão preocupante que tem que ter esse relacionamento um pouco mais estreito em relação aos governantes nesse momento? Fora de tom, uma mistura de política, que não vou dizer nem de um e nem de outro, totalmente fora de tom. A gente tem que ter o respeito pelas autoridades, respeito pelos poderes, e é assim que eu costumo agir. Tenho respeito pelo presidente, tenho respeito pelo governador, e o que a gente vê é que o país cada vez está mais dividido, e o que a gente tem é que unir o país no momento de crise. No momento de crise, a principal atribuição do presidente da República é a capacidade de unir as pessoas. Então acho que não foi apropriado, e aí eu não estou dizendo nem da parte de um ou da parte de outro, não foi nada agradável. Os governantes estão dando apoio, principalmente financeiro, para os municípios, como São José dos Campos, por exemplo? Olha, a saúde em São José dos Campos depende 85% dos recursos do próprio município. Então isso permanece também com o coronavírus. A gente viu algumas ações de orientação por parte tanto do Ministério quanto do governo estadual, mas a comunicação com o governo estadual tem sido frequente. Através de videoconferências, orientações, o que deve fazer, até para que todos possam tomar uma atitude igual, remar
no mesmo rumo. A gente está esperando a mesma coisa do governo federal, que tem toda a capacidade para dizer qual as ações que os prefeitos devem fazer em relação à quarentena ou não, em relação à volta das crianças para as escolas. Nós vamos cumprir, porque aí nós vamos ter a garantia de que estamos fazendo a coisa certa. Às vezes o que chega de informação para o ministro, para o presidente, é muito diferente do que chega de informação para o prefeito. Então a gente tem uma informação limitada. Ele com certeza, junto com seus técnicos, tem que apontar o caminho para a cidade, para os estados e para o país. Como o poder público municipal tem acompanhado os casos confirmados, suspeitos e monitorado, né, esses pacientes diante dessa pandemia? Com muita transparência, né? Todos os casos suspeitos que estão em casa, e a orientação é que se retorne à sua casa quando o caso não é grave. Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Mandaram eu de volta para casa, eu estou com todos os sintomas, por isso mesmo você tem que voltar para casa, né? Então, na verdade, a quarentena vale para qualquer cidadão, não é para o cidadão do SUS, para o cidadão do plano de saúde, para quem paga a consulta particular. A quarentena é assim, quando ele é detectado com a doença, ele deve voltar para sua casa e não ficar internado. Ele passa a ficar internado se estiver num estado grave, consequentemente até na UTI. A cidade está preparada, nós temos 2,8 leitos de UTI por cada 10 mil habitantes, isso com a expansão que nós fizemos agora no Hospital Municipal, então a gente está preparado. Hoje, na verdade, os nossos leitos estão vazios, né, acompanhando o desdobramento dos próximos 15 dias, para entender então como essa doença vai evoluir na nossa cidade. Bom, eu até quero reforçar que a gente está aqui conversando nessa distância por uma questão também de proteção, de medida protetiva, né? É verdade, sem dúvida. Aproveitando, esse né? cuidado também. Aproveitando, tem dúvida, eu acompanho aqui nas minhas redes sociais, muita gente fala sobre a questão de máscaras, né? Você vê, eu não estou de máscara, ela não está de máscara, porque nós não estamos com sintoma de gripe. Quem tem que usar máscara é quem está gripado, qualquer gripe. Por quê? Porque aí ele protege a outra pessoa. Quem está saudável, seja onde for, não precisa usar máscara. A não ser os profissionais da área de saúde, que vão fazer o atendimento próximo daquele paciente, esses precisam usar máscara. Mesma coisa vale para as luvas, né? Nós não precisamos andar de luva por aí, né? Nem para atender as pessoas, nem a luva, o que nós precisamos é manter a mão higienizada. Água e sabão, para quem está em casa, não precisa de álcool gel também não. Água e sabão é mais eficiente do que o álcool gel. O álcool gel é para a gente agora, por exemplo, que não tem um banheiro à disposição, depois daqui vai ter que passar o álcool gel na mão para continuar seguindo as nossas atividades. Todo cuidado é pouco nesse período. Isso né? mesmo. Com certeza. E já existe assim, uma previsão orçamentária de quanto o município vai precisar investir, né, nessa rede de proteção, nesse período aí que há, né, uma demanda diferente? Olha, o município está preparado, até porque o que nós temos que fazer é deixar os investimentos que não são essenciais para um segundo momento, né? O orçamento da Secretaria de Saúde de São José é um dos maiores orçamentos do Estado, é de 800 milhões de reais. Nunca se investiu tanto em saúde. Em 3 anos, nós já investimos 3,2 bilhões na saúde em São José. E com o coronavírus a mesma coisa. Ampliamos o número de UTIs, compramos respiradores, ampliamos os contratos com os prestadores de serviços atuais, tudo para garantir que nesse momento a gente tem um atendimento adequado em relação ao coronavírus. Junto com a pandemia veio também agora a vacinação contra a gripe. É verdade. É algo que até deu uma coincidência e já existia, né, algum mito, algum medo em relação a essa vacina, principalmente em relação ao grupo de risco, e agora as pessoas ficam ainda mais preocupadas. Só que também teve alguma unidade de saúde que também acabou tendo alguma dificuldade, né, pela quantidade de vacinas. Olha, houve uma procura. Como é que está essa situação da vacinação, prefeito? Claro, pode ter até uma dúvida, né, das pessoas que elas falam assim, não, para o idoso não sair de casa, mas para sair, para tomar vacina, ele tem que sair. Né? O governo, a gente acredita, cuidado, né? A gente acredita que é importante sim a vacinação, o Ministério da Saúde recomendou, todos os lotes de vacina são enviados pelo Ministério, pelo Governo do Estado. Em 2 dias nós vacinamos 48 mil pessoas, um recorde absoluto e sem qualquer tipo de problema. Criamos a vacinação dentro do carro, fomos uma das primeiras cidades a lançar isso. Outras cidades já copiaram, que bom, né? Boas ideias são para ser copiadas mesmo. As 40 unidades de saúde e as 4 casas do idoso. O sucesso foi tão grande que foram 2 dias o suficiente para acabar tudo. Digamos, um dia acabou, outro dia acabou, agora na semana que vem, no início da semana, a gente deve de novo recomeçar. Toda a previsão para São José era de 60 mil doses. Em 2 dias nós já aplicamos 40 mil doses. Lembrando que até dia 13 de abril é a vacinação para idoso. E na verdade em 2 dias acabou. Esse ano estava todo mundo mais preocupado em se proteger também do que em gerar essa polêmica em relação aos efeitos
adversos da vacina. Que bom! É importante que os idosos se protejam, a gente fique em casa por esse período. É um período que a gente imagina que vai ser curto, não existe uma definição de quanto tempo nós vamos ficar. Então é o dia a dia que a cidade e o estado acompanham a quarentena, né? O primeiro momento é até 7 de abril, mas pode ser menor, pode ser maior, de acordo com a evolução da doença. Ninguém tem dados precisos, então a gente tem que acompanhar e ver cada caso. A situação de São Paulo é diferente da de São José, que é diferente da de Paraibuna, tem que acompanhar caso a caso e aí tomar as decisões na hora certa. E houve também um questionamento, prefeito, em relação à continuidade de obras nesse período e também o trabalho dos servidores municipais de alguma forma, né, onde tem atendimento presencial, circulação de pessoas. Eu queria também que o senhor esclarecesse, né, por que foi necessário continuar com as atividades mesmo nesse período, né? E também a gente tem aí uma obra, né, que está para ser, Sim, pelo menos a primeira etapa entregue aí no final do mês. Temos duas. O arco, né? Temos a Via Cambuí também. Ah, Cambuí também. São duas que serão até o final do mês, né? Mas vamos explicar. Primeiro, as indústrias. As indústrias não estão incluídas na quarentena. Toda indústria pode funcionar normalmente e deve estar funcionando. Algumas deram férias coletivas, outras não. As indústrias podem permanecer, assim como a indústria da construção civil. Então as obras da prefeitura continuam e qualquer outra obra pode continuar, né? Comércio também. O que o comércio não pode é ter a porta aberta. Se ele vender pelo telefone, ele pode ter as pessoas lá, embalando os produtos, chamando lá o motoboy para levar a sua encomenda para o seu cliente. Também pode, né? Portas fechadas, sem balcão de atendimento. Então a indústria da construção civil não está enquadrada na quarentena do governo estadual. E nós estamos seguindo rigorosamente a quarentena do governo estadual. Além de outras atividades, bancos, farmácias, pet shops podem estar abertos, empresas de transporte, logística, tudo isso pode funcionar normalmente na quarentena, com todos os cuidados necessários. Por isso que as obras continuam, além de que, nesse momento da economia que vai sofrer os impactos, a gente pelo menos mantém essas obras, essas ações da prefeitura funcionando para injetar dinheiro na economia. A gente pode falar que a situação do vírus está controlada aqui na cidade? O senhor acredita que não há assim um risco maior de que esses números cresçam muito mais nos próximos dias? Não, já de existe jeito um nenhum. controle? Não, de jeito nenhum. Essa é uma afirmação que ninguém pode fazer. O que a gente pode afirmar é que tem que continuar por alguns dias acompanhando a evolução. O que aconteceu hoje em relação ao vírus pode ser diferente do que vai acontecer amanhã. Então, segundo todos os cálculos dos especialistas, a minha área não é essa, mas ainda nós vamos ter um aumento do número de casos, consequentemente vai se agravar a situação e depois começa a cair. Os próximos dias vão ser muito importantes para a gente poder tomar as decisões para o futuro da nossa cidade, do estado e do país. Bom, para a gente encerrar, prefeito, eu deixo o espaço aberto para que o senhor converse, né, com a população, acalme também quem está aí com algum tipo de angústia, mas ao mesmo tempo também oriente as pessoas aí, principalmente aquelas que estão precisando de atendimento médico ou estão com sintomas. Nós temos, na verdade, um momento onde, como você bem colocou, de angústia de muita gente, seja por estar num ambiente confinado, seja por não ter a sua renda necessária, às vezes tem a dúvida sobre a capacidade depois de ter dinheiro suficiente para alimentar a sua família. Então, de fato, é um momento onde a gente tem que ter calma, tranquilidade. O coronavírus se combate com ciência, informação, comunicação e tranquilidade para tomar as atitudes certas na hora certa. Nós temos a convicção que o que nós fizemos até aqui está correto. Nos próximos dias, nós vamos acompanhar de perto a evolução na nossa cidade, nos outros países, para poder ir tomando decisão em conjunto com você. Por enquanto, a recomendação é clara: fique em casa, proteja principalmente os mais velhos, os idosos, os portadores de doenças crônicas. Assim você vai estar fazendo a sua parte e a prefeitura vai continuar trabalhando para fazer a parte dela. E as unidades de saúde estão preparadas para receber a todos? Sim, 40 UBSs, as nossas UPAs, o Hospital Municipal. São José tem 2,8 leitos de UTI por cada 10 mil habitantes, o que demonstra que nós vamos conseguir, segundo as mais pessimistas projeções, ter leitos de UTI suficiente para atender os casos de coronavírus. Muito obrigada pela sua participação aqui no Portal Meon. Eu que agradeço, um prazer recebê-lo. Mesma coisa. Até a próxima.